Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 13ª questão da prova da Prefeitura de Praia Grande do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre anestésicos locais. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? A articaína é um exemplo de anestésico local, sendo que, em doses usuais, apresenta baixa incidência de efeitos adversos. B. É um anestésico do tipo éster. C. Apresenta demorado início de efeito, de aproximadamente 15 minutos. E D. Apresenta ação de duração longa, aproximada de 4 horas. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos descomplicar essa questão. Pessoal, a gente vai revisar alguns pontos importantes sobre os anestésicos locais que mais caem nas provas de concurso público e a gente vai discutir um pouquinho a questão do fato de alguns anestésicos causarem metahemoglobinemia, o que dizem as diferentes edições do Malamed e também em relação à ação vasodilatadora, que acabou dando uma confusão aí em algumas questões de prova de concurso público. Me acompanha para a gente sanar todas essas dúvidas nesse vídeo. Quando a gente fala de anestésico local, a gente tem que lembrar que eles têm uma parte lipofílica e outra hidrofílica. E essas duas partes estão unidas por uma cadeia intermediária. Dependendo de como for essa cadeia intermediária, os anestésicos locais vão ser classificados em éster ou amida. Não dá para ir para a sua prova de concurso público sem saber quais são os anestésicos do tipo éster e quais são os anestésicos do tipo amida. Então, vem comigo. Éster, a gente tem a benzocaína, procaína, cloroprocaína, tetracaína, propoxicaína e cocaína. Esses são os principais anestésicos do tipo éster. Anestésicos do tipo amida são aqueles que a gente mais utiliza no consultório. É a prilocaína, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína e a articaína. A lidocaína é o anestésico padrão do grupo das amidas. Todos os outros anestésicos vão ser comparados com ela. Sem vasoconstritor, ela vai proporcionar uma anestesia pulpar de 5 a 10 minutos. Com vaso, a anestesia pulpar vai chegar a 40 a 60 minutos e a anestesia de tecido mole a 120 a 150 minutos. A mepivacaína ela tem uma potência e toxicidade semelhante à lidocaína e menor ação vasodilatadora. Me aguardem, me acompanhem, que eu já vou fazer uma revisão específica sobre a ação vasodilatadora para sanar algumas dúvidas que surgiram em provas de concurso recentemente. Sem vaso, ela vai proporcionar uma anestesia pulpar de 20 minutos na técnica infiltrativa e de 40 minutos na técnica de bloqueio. A articaína ela vai ter uma potência de 1,5 vezes maior que a lido, mas a toxicidade vai ser muito semelhante. E a articaína é o único anestésico que tem um anel tiofeno, tá, Karina? Mas por que eu tenho que saber isso? Porque é esse anel tiofeno o responsável pela maior difusão tecidual da articaína, o que permite que ela seja utilizada em técnica infiltrativa mesmo na mandíbula. E as bancas amam perguntar sobre isso. Além disso, nas técnicas de bloqueio regional, a literatura mostra uma maior incidência de parestesia. Lá no capítulo 4 do Malamed, onde ele fala sobre cada um desses anestésicos, ele vai falar da possibilidade de ocorrência de parestesia no caso da articaína em maiores concentrações. Lá no finalzinho do livro, no capítulo que fala especificamente sobre complicações, sobre a parestesia, num parágrafo ele vai dizer que tanto a articaína quanto a prilocaína foram associadas à ocorrência de parestesia quando utilizada em altas concentrações, no caso de técnicas de bloqueio regional. Então, se vocês encontrarem alguma questão de concurso falando da articaína e da prilocaína, relacionando esses dois anestésicos com a ocorrência de parestesia, não se assustem, porque o Malamed não fala isso no capítulo 4. No capítulo 4 ele fala só da articaína relacionada à parestesia. Mas lá no capítulo que ele fala de parestesia, ele coloca tanto a articaína quanto a prilocaína quando utilizadas em alta concentração, relacionando com a ocorrência de parestesia. Mais um ponto importante é que a articaína ela é metabolizada tanto no fígado quanto no plasma. Todos os anestésicos são metabolizados no fígado,
mas a gente tem aí uma particularidade da articaína e da prilocaína. A articaína, além de fígado, também metabolizada no plasma, e a prilocaína, além de metabolizada no fígado, também metabolizada no pulmão. Essas exceções são queridinhas das provas de concurso público, então memorizem. A bupivacaína tem uma potência 4 vezes maior que a lido e também uma toxicidade 4 vezes maior que a lido. Ela é o único anestésico considerado de longa duração. No caso do bloqueio do nervo alveolar inferior, a anestesia pulpar é de 4 horas e a anestesia de tecido mole, 12 horas. A literatura vai falar para a gente que após 24 horas existe um aumento das prostaglandinas no local de aplicação, aumentando a intensidade da dor sentida pelo paciente quando utilizada a bupivacaína. Tá? Então, seria questionável o uso da bupivacaína no controle da dor pós-operatória. Mais um pontinho aqui, que ela não é recomendada para menores de 12 anos devido ao risco de lesões de mordedura de lábio, porque o tempo de anestesia em tecido mole é muito longo. Chegamos agora na prilocaína. Ela vai ter uma potência semelhante da lido e uma toxicidade menor que a lidocaína. Apesar dela ser menos tóxica, em casos de superdosagem, ela vai produzir um aumento nos níveis de metahemoglobina no sangue, porque ela é metabolizada em ortotoluidina. Então, cuidado em pacientes com deficiência de oxigenação, anemias, alterações respiratórias e alterações cardiovasculares. Muitas vezes a gente encontra em enunciado de questão perguntando qual é o anestésico que é uma amina secundária e que tem o dióxido de carbono como um produto da biotransformação, a prilocaína. Pessoal, agora eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre algumas diferenças que a gente observa nas edições do Malamed. Então, a gente tem a 5ª edição, depois veio a 6ª edição, que é cobrada pela maioria dos concursos, e agora, ano passado, saiu a 7ª edição. Da 5ª para a 6ª, a grande mudança é a dose máxima recomendada para os anestésicos locais. E muda bem, muda bastante coisa. Então, a gente tem que fazer questões de provas anteriores, ver para onde que a banca vai, ver o que está lá no edital, para saber se a gente leva em consideração as doses máximas recomendadas da 5ª edição ou da 6ª edição. Aqui vocês vão ver mais para frente que eu trouxe da 6ª edição, que é a mais utilizada hoje em dia. Além disso, olha o que acontece aqui em relação à metahemoglobinemia. Porque vocês já devem ter visto questões que falam da prilocaína relacionando com a metahemoglobinemia. Ótimo. Aí você fala, Karina, mas eu já vi questão falando da articaína com a metahemoglobinemia. Então, olha aqui o que fala lá na 5ª e na 6ª edição. Em edições anteriores deste trabalho, a metahemoglobinemia era citada como efeito colateral potencial da administração de doses altas de articaína. Essas reações foram notadas após a administração intravenosa de articaína para fins de anestesia regional. Entretanto, não há relatos de casos em que isso tenha ocorrido quando a administração de articaína no modo e volume habituais em procedimentos odontológicos. Então, baseado na 5ª e na 6ª edição do livro do Malamed, as bancas pararam de relacionar a articaína como geradora potencial de metahemoglobinemia. Ficou só lá a prilocaína como causadora de metahemoglobinemia. Mas veio a 7ª edição. E olha o que fala lá na 7ª edição. E a articaína pode causar metahemoglobinemia. Ok, isso aí já estava lá. E o que fala nessa frase? Que a articaína é relativamente contraindicada em pacientes com metahemoglobinemia congênita ou idiopática ou naqueles que estejam recebendo tratamento com agentes indutores de metahemoglobina. E lá no final, repete o que já tinha na 5ª e 6ª edição. Não foram relatados casos quando a articaína era administrada de maneira comum e no volume habitual para procedimentos odontológicos. Pessoal, e por que eu trouxe isso? Para vocês ficarem atentos. Porque a banca pode começar a se apegar nesse novo parágrafo que foi redigido de maneira diferente e isso aparecer de novo em provas de concurso público. Um outro assunto que tem gerado dúvida é a ação vasodilatadora dos anestésicos locais. Quando a gente vai lá no capítulo 2 do Malamed, a gente tem essa tabelinha aqui, que vai falar sobre atividade vasodilatadora. E aí, vamos tirar daqui a etidocaína e a tetracaína, que praticamente não caem nas provas de concurso público. A lidocaína tem atividade vasodilatadora 1, e a gente vai comparar tudo com ela, tá? A articaína, aproximadamente 1,
semelhante aí à lidocaína. Então, se a gente colocar numa linha, daqueles anestésicos mais vasodilatadores para os menos vasodilatadores, o que a gente vai ter aqui? Lidocaína e articaína ali no meio. Qual é o que provoca a maior ação vasodilatadora segundo essa tabela? A bupivacaína. Depois da bup seria a MEP com 0,8 e por último a prilocaína com 0,5. Tá. A hora que você vai lá para o capítulo 4, onde o Malamed vai fazer uma descrição sobre a ação vasodilatadora de cada um desses anestésicos, o que a gente encontra? Porque aqui nessa tabelinha do capítulo 2 do Malamed é um artigo, uma pesquisa que foi feita de 1975. Lá no capítulo 4, o Malamed faz toda uma explicação em relação à ação vasodilatadora. Vamos lá. E que Malamed diz? Ele diz que a lidocaína tem ação vasodilatadora maiores que as da prilocaína ou da mepivacaína. Ok, está de acordo aqui com a nossa linha. A lido tem ação vasodilatadora maior que a mep e maior que a prilo. A mep, ele diz que produz apenas uma ligeira vasodilatação. É que está tudo bem. Daí ele vem para a prilo e diz que a prilocaína é um vasodilatador. Aí você já olha para essa linha de maneira meio, estranha. Ele continua, ela produz vasodilatação maior que a da mepivacaína, porém menor que a da lido. Então, para que isso seja verdade, essa explicação do Malamed, a gente tem que trocar esses anestésicos de posição. E aí, a mepivacaína, como ele mesmo diz em outras situações do livro, é a que possui menor ação vasodilatadora. E é isso que geralmente as bancas pedem nas provas de concurso público. Já vi banca também se apegar naquela tabelinha inicial lá e colocar a prilocaína lá no final. Então, fiquem atentos, porque se cair, você vê para onde a banca está indo e para que você consiga depois também entrar com recurso contra a questão, caso você coloque algo diferente do que a banca está pedindo, mas baseado ali na literatura do Malamed, e consiga justificar a sua resposta de acordo com o que está ali na literatura. Continuando aqui, a articaína apresenta um efeito vasodilatador equivalente ao da lidocaína, ok, é o que está aí na nossa linha. E por último, a bupivacaína vai dizer que a propriedade vasodilatadora é relativamente significativa, maiores que as da lido, da prilo e da mep. Perfeito. Então, o único probleminha aí ficaria em relação a prilo e a mep por conta daquela tabela que está lá, daquele artigo de 1975, no capítulo 2. Mas no capítulo 4, ele deixa muito claro que a mepivacaína é a que tem menor ação vasodilatadora. Ok? Avançando um pouquinho mais aqui, pessoal, para a gente conseguir resolver essa questão de maneira definitiva, a articaína tem uma duração de ação intermediária e a gente não pode esquecer que as bancas sempre perguntam: o único anestésico classificado como de longa duração é a bupivacaína. Não esqueçam isso, longa duração é bupivacaína. O resto é intermediário ou curto. E aí eu fiz uma tabelinha, um resuminho para vocês, para a gente não errar mais questões desse tipo. Em relação ao início de ação, a lido, a mep e a prilo está ali igual, de 3 a 5 minutos. A articaína é um pouquinho mais rápido o início de ação e a bup um pouco mais demorado. Em relação ao pH, quando a gente tem o anestésico local puro, fica ali por volta de 6. pH com vasoconstritor é mais baixo, 3,5 a 4. Dose máxima recomendada, segundo a 6ª edição do Malamed, porque muda na 5ª edição e muda do Andrade também, não vamos entrar nesse mérito, tá? Estamos aqui na 6ª edição do Malamed. 7 mg por quilo da lido, 6,6 mg por quilo da mep, 8 mg por quilo da prilo. A articaína é igual a lido, percebem que a lido é igual a articaína em muitas situações? Dose máxima recomendada também é igual. E bupivacaína, 2 mg por quilo. Aqui a gente tem a dose máxima absoluta, para lido é 500 mg, mep 400, prilo 600 e a bup 90. Importante a gente observar aqui que quando a gente tem um anestésico local puro, a gente tem um pH maior do que quando a gente tem um anestésico com vasoconstritor. Por isso que a literatura fala pra gente que a solução mais ácida com vasoconstritor pode causar um pouquinho mais de ardência, de desconforto no momento da aplicação. Em relação ao início de ação, lido, mep e prilo semelhante, ali de 3 a 5. A articaína é mais rapidinha e a bup mais demoradinha. Memorizem isso. Quando a gente volta para a nossa questão, a articaína é um exemplo de anestésico local sendo o quê? Vamos para a letra D.
apresenta ação de duração longa, aproximada de 4 horas. Não podemos esquecer que duração longa, 4 horas, bupivacaína. A articaína é intermediária. Letra C, apresenta demorado início de efeito de aproximadamente 15 minutos. Pessoal, lembrem, a lido, a prilo e a MEP estão ali de 3 a 5 minutos. A articaína ela é até um pouquinho mais rápida do que esses três. Quem é a demorada aí para iniciar o efeito? A bup. Ah, então a alternativa C também está incorreta. A B é um anestésico do tipo éster. Não, a gente viu lá no comecinho do nosso vídeo que a articaína é um anestésico do tipo amida. E aí ficamos com a alternativa A, que diz que em doses usuais, a articaína apresenta baixa incidência de efeitos adversos. Essa é a resposta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham compreendido esse assunto. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo e nos vemos numa próxima questão. Tchau!